irmãos. Amém. Deus abençoe a todos. Nos abençoe. Temos de uma semana, né? Muitas informações, mas estamos aqui. O Breno fala daquele rapaz que era o Jim, né? Bem, é o bem. Ele era muito bêbado. E ele mesmo bêbado ele ia na igreja. Daí um certo dia ele adoeceu e não foi na igreja. Eu estava no hospital e ele estava assim, preocupado, né? Não podia ir na igreja e tal. Daí a porta se abriu, Jesus entrou e disse assim: bem, Jesus está aqui. Amém. É o que nós precisamos. Vamos ler Atos dos Apóstolos 1, versículo 6 até o 8, creio que é isso. Uma escritura conhecida, mas nós vamos focar assim, de uma forma um pouco diferente. Diferente não, mas ampliar um pouco a visão sobre isso. É sobre testemunhas. E eu tenho a mensagem de testemunhas. E eu vou ler alguns parágrafos sobre os requisitos para ser uma testemunha. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas vocês recebereis o poder ao descer sobre o vosso Espírito Santo. Depois que tu recebes o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, aqui na cidade de Jerusalém, em toda a tribo de Judá, que é a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Até aqui, irmãos. Bom, tem uma palavra de oração, e já vamos seguir adiante. Não tem uma terceira via, ou é a testemunha de Jesus, ou é a testemunha do diabo. Amém. Pai Celestial, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade. Agora aqui estamos nós temos uma reunião por semana. Certamente o Senhor determinou que essas pessoas estivessem aqui para participar disto, e certamente também determinou que algumas escutarão ou apreciarão ali através da internet. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a colocar isso de tal forma que possamos reconhecer o que nós estamos dando de testemunho, nosso comportamento, nossa vida. Isso aqui não é para oprimir ninguém, é para simplesmente para a pessoa fazer uma autoavaliação do que está fazendo, como está aproveitando o seu tempo que o Senhor tem nos dado na face da terra. Temos falado várias vezes ali fora, o mundo está caindo aos pedaços, está caindo aos pedaços, e parece-me que não vemos nenhum retorno à normalidade. E cada ano que passa as coisas se tornam piores. Mas para nós há uma esperança, como nós cantávamos antigamente, lá no Calvário é uma esperança gloriosa, quando o Senhor a sua fronte inclinou. Naquele momento o véu do templo se rasgou, ó Deus, e hoje nós podemos ver o Senhor face a face na revelação da tua palavra. Abençoa teu povo, abençoa o pregador, abençoa aquilo que será falado, que isso possa ser saúde para nossas vidas, nosso corpo, alma e espírito, e que possamos nos situar, nos posicionar e compreender melhor o que estamos fazendo. Abençoa o teu povo, abençoa o pregador, nos dá uma boa reunião. Te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Então, tem dois tipos de senhores no mundo. É Deus e o diabo. E as pessoas, a Bíblia diz que não pode servir a dois senhores. Ou ama um, serve a um, aborrece o outro. Não pode servir os dois.
Não há como, não, e não há um terceiro Senhor. Então, nós seremos testemunha de um ou seremos testemunha de outro. Um dia eu preguei na cidade de Lajeado e eu falei, nós, assim como Jesus era uma máscara, uma imorfe, é uma teofania. Teofania é algo que não podia ser visto, agora é visto, vamos dizer assim. Então, Jesus era a máscara de Deus. E hoje nós também somos máscara, ou de Deus ou do diabo. Quem nós estamos mostrando para o mundo com o nosso comportamento? Vimos também na reunião anterior que Jesus é um modelo de postura e comportamento, modelo a ser seguido. Então, testemunha, entende? Todos são testemunha. Porque no julgamento, irmão, no julgamento tem dois tipos de testemunha. Tem as testemunhas da acusação, de que aquela pessoa é culpada, que vai acusar ela, e tem as testemunhas da defesa, que vai tentar defender aquela pessoa com o seu depoimento. Depois as testemunhas falam, daí o juiz manda para o corpo de jurados, eles se reúnem e decidem a palavra final do juiz, mas tudo aquilo ali tem peso na decisão final, no veredito, que é a sentença, absolvido ou inocentado, daí eles vão examinar, certo? Então, no julgamento, um será o testemunho de acusação, outro de defesa, mas todos que estão chamados para testemunhar, testemunharão. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Deus queria testemunhas. Tem umas pessoas que se dizem, são testemunhas de Jeová. Bem, a postura deles não é testemunha. Jeová é um nome, é a mesma coisa que Jeová quer dizer Deus com sua família, com seus filhos. E Jesus era Jeová em carne. Aqui, Jesus disse, vós sereis minhas testemunhas. Então, para alguém ser testemunha de Jeová, tinha que receber o batismo do Espírito Santo, ficar em Jerusalém. Jerusalém era uma cidade local, naquele momento, mas hoje, qualquer lugar, tu tem que ter uma experiência para te dar um testemunho. Testemunhar do quê? De que Jesus salva, me dá paz, esperança, confiança e que muda as vidas. Porque a pessoa diz que é testemunha, e que canta, que prega, e continua fazendo a mesma coisa que o mundo faz, ela não é uma testemunha de Cristo, ela é uma testemunha do diabo, que se dobrou, se inclinou perante o dia moderno, os seus costumes normais, que as pessoas normais fazem. Porque a pessoa, para ser uma testemunha, ela tem que passar por um processo. Então, vamos ler a mensagem e vocês vão entender melhor. Então, Deus queria testemunha para ele. Por quê? O dia do juízo, se alguém disser, mas eu não sabia nada, eu nunca me falaram nada, era muito difícil ser crente. O irmão Branco chega a dizer assim, que algumas pessoas não querem ser crente, que elas têm medo da igreja noiva, dos crentes. Estou falando de pessoas genuínas, não meia sola, nem pentecostalismo, que é essa gritaria desordenada, essa desordem. Esse dia eu vi um vídeo ali do rapaz mostrando o que está acontecendo com as igrejas evangélicas. E uma pessoa saiu rodeando e fazendo movimentos. O rapaz estava narrando o vídeo. Ele disse, esse movimento é próprio da entidade que aparece no Saravá, no candomblé, na Umbanda. Então, quer dizer, aquela pessoa vem olhar assim, a pessoa está cheia de Espírito Santo. Não é verdade, entende? A pessoa cheia de Espírito Santo, lembrando que os santos do passado, eles se levantavam com lágrimas nos olhos, davam um giro em torno de si mesmo e se assentavam. Porque uma igreja, entende, que tem essa desordem, não tem o Espírito Santo. Isso são demônios. O Branco pega a mensagem evasão dos Estados Unidos, são demônios que vêm sobre os crentes e que tem no púlpito pregadores espertos. E eles correm de tal maneira que parece que vão cruzar a parede correndo, São Branco. Isso é um demônio. Isso é desordem. A Bíblia diz que é para ser feito tudo com ordem e decência. E o profeta disse, se tiver uma igreja em ordem, você canta, eu aconselho que vocês cantem, acompanhe o pregador, o puxador de hino aqui, né? Porque você dá a tua contribuição. Lembrando assim, se a igreja está em ordem, você fica, irmão, você vai, termina o culto, você vai para casa, daí começa uma semana até o próximo sábado, certo? Você vive uma vida limpa, em ordem, dando testemunho, postura, tu representa todo o tabernáculo aqui onde você vai, o seu negócio, o vestimento, a maneira de falar e tudo mais. Você é um aqui. Esse dia pegaram um pastor dizendo palavrão, gravaram ele. Ficou feio, né? O homem que prega a santidade dizendo bobagem. Quer dizer, tu tem que ser isso aqui, porque se tu não está na frente do teu esposo do pregador,
Aonde você for, Deus está vendo. E se essas pessoas não gravam de uma forma, vamos dizer, física, numa fita, num pendrive, alguma coisa assim, nós demonstramos assim que Deus grava tudo que nós falamos. Desde o primeiro versículo que nós temos até o último suspiro e gemido é gravado, que nós falamos. E mais ainda, e se você crê no Membrana, eu quero deixar bem claro, a mensagem do mensageiro Paulo naquele dia era o padrão para a salvação naquele dia. A mensagem dos dias de Irineu, Martinho, Lutero, e a salvação hoje está dentro do padrão da mensagem. O Membrana diz que Deus grava até mesmo os nossos pensamentos. É uma ciência superior, porque tu nem sabe o que a pessoa está pensando, e Deus sabe e está gravando. E a Bíblia diz que é um memorial escrito perante Deus. E está nos últimos versículos do Velho Testamento. Você encontra um memorial e Deus sabe quem serve Ele e quem não serve. E se a pessoa não serve a Deus, ela serve o diabo, porque não é uma terceira via. Bem, então, Jesus queria testemunha, porque se fosse preciso no juízo, no grande julgamento, ele chamava alguém, vem cá fulano, mas a pelega era difícil, porque parecia uns crentes loucos, doidos e tal. Não, a nossa vida tem que ser um comportamento tal, eu não sei o que foi que houve aqui. O nosso comportamento, que eles têm medo dos crentes como quem tem medo de um animal feroz. E não é assim. Nosso comportamento deve mostrar para eles que nós somos, a nata da sociedade como ser humano. Ninguém precisa te vigiar, ninguém precisa te cuidar, não precisa pai, nem mãe, nem esposa, nem filho para te cuidar. Você mesmo cuidará de ti mesmo, e tu sabe que Jesus chamou você para ser uma testemunha dele. O que é testemunha? Possivelmente ele te chama, vem cá fulano, põe teu nome aí, vem cá, tu morou onde, Sapiranga? Tu viveu ou não viveu? Era vizinho desse senhor aqui, ele nunca creu em que você falou, nunca quis te ouvir, rejeitou. Ontem ainda estava ouvindo, o Daniel falou que morreu um conhecido, se suicidou. O suicida, eu estava alguém falando, pessoas que entendem o assunto, ele não judia só dele, ele não suicida somente ele, não machuca somente ele machuca toda a família. É o pior, é o clima mais pesado que tem numa morte é do suicida. O acidente de trânsito é cruel, a doença é cruel, às vezes uma briga é cruel, mas o suicídio é terrível. Eu soube de um rapaz que eu fui até lá onde eu tinha se enforcado uma vez, lá onde eu morava. E cada vez que eu passava naquela árvore, assim, perto daquela árvore que se enforcou, eu me arrepiava. Tinha um peso terrível. Às vezes eu tinha que buscar, nós tínhamos um animal, era uma égua que nós tínhamos, que o pai botava na carroça, eu tinha que buscar. Eu detestava aquilo, eu tinha que levar alguém comigo, aquilo ali era terrível. E realmente aquilo ali fica impregnado, aquilo ali fica impresso naquela esquina, naquele lugar, naquela árvore, naquele ambiente. Ali onde eu moro tem uma casa muito bonita. E eu até cheguei a cogitar a possibilidade de dar alguma coisa e tal. Daí eles estavam construindo ela, alguém se enforcou dentro dela. Alguém lembra, né? E agora? Quer dizer, você sabe, tem pessoas que não percebem nada. E tem pessoas que são mais sensíveis. Então os sensíveis, os que veem mais, sofrem mais. O cego não vê a tragédia, não vê o abismo, não vê. O Laodiceia não está vendo o perigo que está passando, porque ela é cega. Ela é nua, miserável, não sabe. Um estado de demência profundo. Eles não sabem o perigo terrível. Você está consciente de que tem que aproveitar cada dia que Deus te dá. Cada batida do coração, esse dia está falando para a irmã Daiane. Qual é a leitura que eu faço? Entende? Tem o copo meio cheio e meio vazio. O copo pelo meio d'água. Para o pessimista, ele está quase vazio. Mas para o otimista, está quase cheio. Se tu tem uma batida mais no teu coração, mais uma batida do coração. Uma batida a mais ou uma batida a menos? Um dia a mais ou um dia a menos na minha vida? Você entende? Então, aproveitemos bem nosso tempo. Aproveitemos o tempo que Deus tem nos dado na face da terra. Vamos aproveitar para fazer valer.
a cada batida do coração, cada respirada que tu dá, e quer fazer com que a vida valha a pena. Porque se Deus me chamasse, não sei se já falei para vocês, antes da eternidade, Deus me chamasse e perguntasse para mim assim: tu quer nascer? Eu digo: só se eu tiver um novo nascimento, porque o primeiro nascimento é miserável. Aleluia. E Deus nos dá a condição de termos um novo nascimento. Amém. Porque o primeiro nascimento todos têm, até os animais têm. O problema é nascer de novo. E para nascer de novo, nós vimos esse dia aqui, entende? Para te ver o reino de Deus, tu tem que nascer de novo. Para te ver e para te entrar. E eu creio que está ficando bem claro o que eu tenho falado. Para ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. Senão não vê o reino de Deus. E para entrar, tem que nascer de novo. Isso é a condição sem a qual, sine qua non, sem a qual não vai dar nada certo. Então, o que Deus queria? Pessoas com o Espírito Santo, que viram o reino. Como a pessoa pode ter o Espírito Santo? Como a pessoa pode ver o reino se não tem o Espírito Santo, se ela não viu, ela não nasceu de novo? Ela é um animal, ela é um produto do tempo, é um animal de sangue quente, chamado racional, apesar que comporta de uma forma irracional. O apóstolo Pedro disse, e você pode procurar em casa, como tema de casa, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro chegou a dizer assim: ó, tem pessoas que são que nem animais irracionais, feitos para serem presos e mortos. Essas galinhas, esses porcos sendo alimentados, esse gado confinado, eles não têm noção, eles estão comendo, bebendo, dormindo, engordando, criando carne, ou para isso, para aquilo, entende? Eles não têm noção, estão sendo feitos para serem presos e mortos. E toda pessoa que não tem noção do que veio fazer aqui na terra, eu ia pegar a mensagem ali, Guerreiro do Ocidente, o Edson Técnico, mostrando assim que nós sentamos na igreja aqui, ó, é para cumprir com o propósito eterno de Deus, de virmos à terra e passarmos para o teste da palavra. Terminado o teste da palavra, mostrando assim, ó, que é que nem aquela gotinha de orvalho. Quando o sol sai, tem a gotinha de orvalho. Aquela gotinha de orvalho fica brilhando, 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 daqui a pouco some. Por que ela está brilhando? Ela está contente que está voltando a ser vapor novamente. Amém. E nós estamos brilhando, brilhando para voltar ao que nós éramos antes. Que ninguém subir ao alto se não tiver nascido do alto. E isso é loucura completa para aqueles que não creem. Mas para nós que fomos chamados, você tem que ter a tua convicção. Você não pode ser baseado, já veremos, você não pode basear a tua vida na convicção do outro, que o outro disse. Isso tem que calar em você e você ser um com isso. Então você tem a tua própria convicção. Não era só para Pedro demais, porque Pedro não saiu, você sabe, Pedro não saiu de Jerusalém. A Bíblia diz que o evangelho da circuncisão para os judeus, que eram circuncidados, foi dado a Pedro. E o evangelho da incircuncisão, que é os que somos nós, gentios, que não somos circuncidados, foi dado a Paulo. Então Pedro ficou só em Jerusalém. Então não era para Pedro ir até os confins da terra. Quando Jesus falou isso aqui, ó, ele falou para mim e para ti. Amém? Sapiranga nem existia, nem estava no mapa geopolítico mundial naquele tempo. O Brasil não tinha sido descoberto ainda, não tinha grandes navegações, não havia nada. Tinha muito tempo ainda até o novo mundo, que é a América, ser descoberta, e trazia o Evangelho, e o Evangelho veio aos trancos e barrancos, através da Igreja Católica, que eles chamavam de Evangelho, que não era uma invasão inquisitória, que naquele tempo a Inquisição está em plena vigência. E era só para Pedro, não era só para Pedro e demais, é para todos aqueles que viram o reino. Então, o requisito principal era ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém quer dizer, você tem que receber. Se você não recebe o Espírito Santo, entende? Você nunca será uma testemunha. Foi para te ver o reino. Entende? Fique em Jerusalém, ó. Recebeis poder de ser sobre vós. Porque depois que tu recebe o poder, que tu é a testemunha. Quando não recebe o poder, tu é o produto do tempo. Tu vai fazer, tem por um tempo, tu até mascara, tem pessoas que ficam um tempo, rodeiam um pouco ali, depois vai embora, a pessoa não tem uma convicção própria, uma dedicação de saber o que tem que ser feito. Ela tem que saber que o mais importante da vida não é quanto ela ganhou, quão bonita ela era, quão culto ela era, quantos livros leu, quanto deixou de ler, quanto dinheiro tinha ou que se está passando um apuro. O mais importante é saber o que você veio fazer, se tu serviu a Deus intensamente, segundo o entendimento que Deus te deu. Então, vós sereis minhas. Essa minhas aqui, irmão, dá um peso. Quer dizer, vocês serão meus. Vocês vão testemunhar para mim. Vocês vão viver para mim. E se um dia do juízo for chamado, você vai dizer, eu vivi em Sapiranga, em tal lugar, trabalhei em tal firma,
tinha pai, tinha mãe, tinha irmãos, tinha vizinhos, conhecidos. Minhas, pois o diabo também tem suas testemunhas para acusar. E quem conhece a mensagem sabe. Lembramos que o diabo tem 3 tipos de testemunha. Tem o senhor ceticismo, lembram? O senhor impaciência e o senhor incredulidade. E essa testemunha acusava Abraão que Deus passou 25 anos sem cumprir com a promessa. Até que um dia Sara era estéril desde nova. Ela não podia ter filho. Tanto é que fizeram um ajeito para que Abraão tivesse um filho com Agar, a serva de Sara. Daí, mas aquilo não era a maneira de Deus, aquilo ali formou um renegado. Nasceu Ismael, e de Ismael nasceram os árabes, que até hoje eles brigam com Israel. Isso é história, isso é Bíblia. Certo? Então aquele jeito ele não resolveu. E Deus prometeu que seria um filho de Abraão e Sara. Abraão já era velho, tinha 100 anos, quando o filho nasceu, e Sara já era velha, tinha 90 anos, quando nasceu o filho. E ela era estéril quando era nova, quando velha, muito mais estéril. E o senhor impaciência, o senhor incredulidade, e o senhor ceticismo, quer dizer, incredulidade. O senhor incredulidade está aí em tudo que é lugar, amor. Ele não crê na Bíblia, é o senhor incredulidade. Ela é um testemunho do diabo, certo? Agora eu quero ser o mais rápido possível, né? Requisitos para ser uma testemunha. Você quer anotar o parágrafo aí? Mensagem de testemunhas, parágrafo 42. Começa. Eu gosto de ler a mensagem de Mobrana, porque isso aqui então nós lemos isso ali. Eu quero antes ler a mensagem, irmão. Então nós lemos aqui, ó. Eu quero ler outra escritura e depois mais outra escritura. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Esse minhas aqui, ó, tu podia ser, vós sereis testemunhas. Bom, pode ser qualquer um. Não, mas Jesus disse, vocês serem minhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Agora, Atos 5, 29 a 32. Então, Pedro foi incumbido de ser testemunha. Agora, presta atenção aqui, o que é um testemunha? Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5 e 29. O Deus dos nossos pais, Pedro falando, ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, seu poder, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Era para conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Como Israel não quis, isso veio para nós, que não somos judeus. Daí olha que Pedro disse aqui, ó, ali em Atos 1, Jesus disse para ele ser testemunha, minha testemunha. Daí Pedro diz aqui, ó, e nós, eles os discípulos, né? Aqui, ó, então os 29 dizem, Pedro e os demais apóstolos. Esses demais apóstolos, todos os apóstolos que escutaram Jesus falar em Atos capítulo 1, vós serei minha testemunha, estavam ali com Pedro, agora aqui. As testemunhas que Jesus queria estavam aqui. Ora, nós quem? Nós é Pedro e os demais apóstolos. Certo? Está certo assim? Você entendeu como é que se lê agora a Bíblia? Às vezes a pessoa lê um livro e não entende, imagina lendo a Bíblia. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. Os Pedro e os demais apóstolos afirmaram. Eles afirmaram. Todos os apóstolos. Ora, nós somos testemunha desses fatos, dos acontecimentos. E bem assim o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Ninguém recebe o Espírito Santo se não obedece. Jesus aqui, 42 mensagens de testemunhas. Jesus aqui estava apontando seus apóstolos para uma qualificação. O Espírito Santo qualifica para ser testemunha do Espírito Santo. Qualificação do Espírito Santo. O que é qualificação? Tem qualificação profissional e aqui qualificação para ser uma testemunha de Jesus. Alguém está vendo aí? Alguém tem na internet aí? Mensagem, testemunhas, palavra 42.
Seus apóstolos, Jesus estava apontando para os seus apóstolos uma qualificação. Torneiro mecânico tem que ser qualificado, senão não vai fazer um bom trabalho. Para ser um testemunho de Jesus, tem que ter o Espírito Santo, que lhe qualifica para fazer um bom trabalho como testemunha. O testemunho de Jesus não fica se babando para beber cerveja ou andar por aí. Esses dias eu estive ali em Picada Café e eu vi assim que realmente Deus mudou minha vida, sabe? Que ambiente terrível, sabe? Eu estava ali, fui comprar alguma coisa que tinha uma festividade ali, festa da Cuca, não sei o que mais lá. Mas eu não queria nada daquele, eu só queria comprar uma rapadinha de coco, cocada, como se chama, né? E eu entrei e eu pensei assim, meu Deus. Então eu vi que o que eles estão fazendo, que o pessoal cantando, pulando e tal, ali, sabe? E bebendo, eu pensei assim, ó, realmente eu estou fora de tudo, sabe? Então, eles saberão um dia, quer creiam, quer não creiam, disse o profeta Jeremias, ou o profeta Ezequiel. Quer creiam, quer não creiam, saberão que esteve entre eles um profeta. E quer creiam, quer não creiam. Em todo lugar que eu for, que você for, eles têm que saber que aqui esteve alguém que creu num profeta. Amém. Quer creiam, quer não creiam, eles saberão que houve alguém que creu no que o irmão Branco disse. Porque repita aqui, ó, olha lá, ó. Todas as pessoas que andavam naquela parte clara daquele círculo lá, ó, foram os que creram e obedeceram ao mensageiro. Amém. Não deixe que ninguém tire você dessa visão. Não existe um oitavo mensageiro, existe um sétimo mensageiro. É ele que dá o padrão. Ali está o padrão comportamental, o padrão de fé. E o irmão Branco chega dizendo a mensagem assim, ó, que o nosso absoluto é a mensagem. Amém. Sabe, o irmão Branco pregou uma mensagem chamada O Absoluto. As pessoas estão passando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E depois, quando lê a mensagem, ela lê insegura, porque a mensagem foi depreciada. Antes deles serem testemunhas, eles tinham que receber a qualificação do Espírito Santo. Ou seja, receber o Espírito Santo para daí ser testemunha. E o meu assunto dessa noite é uma testemunha. Agora, nos tribunais, humanamente falando, algumas coisas estão sendo atropeladas no Brasil, mas normal seria assim, ó. Nos tribunais, uma testemunha tem que saber de alguma coisa. Não, a pessoa não viu nada, não ouviu nada, chega lá e quer testemunhar. Não. Estava lá? Não estava. Tu viu? Não vi, mas eu quero dizer, não tem valor nenhum que testemunhar. Não é qualquer pessoa que pode chegar e ser uma testemunha. Não é qualquer pessoa. Se você é uma testemunha de Jesus, tu é uma pessoa especial. Amém? Tu não é qualquer um. Mas todo mundo faz. Tu não é todo mundo. Eu não sou todo mundo. Não é qualquer pessoa que pode chegar e ser uma testemunha. Tem que ser alguém que saiba de algo. Ela tem que saber o que aconteceu. Ela esteve lá, ela viu, ela ouviu. Como é que foi o acidente, como é que foi a briga? E esta é a maneira que é quando estamos testemunhando pelo Senhor. O irmão Branco coloca no espiritual. Esta é a maneira como estamos testemunhando pelo Senhor. É necessário, para testemunhar, alguém que saiba de algo. Tem que saber o que está falando. Então Jesus considerou e disse isso antes que eles pudessem tornar suas testemunhas. Antes de Pedro se tornar testemunha de Jesus, ele tinha que receber o Espírito Santo. Ele seria testemunha. Depois vou ler outra escritura ali, você vai ver que tem que ser uma testemunha ocular. O que é ocular, hein? O que é ocular? Que estava lá, é chamado em latim in loco. Estava lá, viu, in loco. Ocular, isso aqui é o globo ocular, certo? Eu vi com esse olho aqui, ó, esse olho aqui, ó, eu vi. Testemunha ocular. E o Pedro disse, sim, eu sou testemunha ocular. Pedro disse, sabe? Você vai se surpreender com o que Pedro disse. Então Jesus disse isso, antes que eles pudessem tornar suas testemunhas, abre aspas, eles tinham que esperar em Jerusalém até que fossem revestidos do poder do alto. Porque tem pessoas que têm poder terreno, mas para ser testemunha de Jesus, tem que receber o poder do alto. E é um poder
que você sabe que tem, porque você não é mais quem você era. Aquela irmã disse, Mombrano, não sou quem eu. Como é que a irmã chegou na frente e pediu o microfone de Mombrano. Mombrano, posso testemunhar? Mombrano não considerava mulher pregadora, mas ele deu para a irmã o microfone e ela disse, Mombrano, eu quero testemunhar que não sou quem eu queria ser, nem sou quem eu devo ser, uma coisa assim, mas uma coisa eu tenho certeza, eu já não sou mais quem eu era. Entendeu? Amém. Cada semana que passa, você avança um pouco. Aquele dizendo que quantas pessoas cantaram aqui, a cada passo que eu dou na vida, há um degrau a mais, é rumo ao céu, depois de fazer o que fizeram. Coisa absurda que alguns de vocês nem imaginam. Então, isso não é testemunha. Cada dia que passa, você tem que terminar o dia melhor. Porque Deus nos dá um dia para glorificarmos Ele. A Bíblia chega a dizer assim, que nós não somos mais de nós mesmos, nós somos dele. Vós não sois de vós mesmos. Então, quando eu receber esse poder, tem uma coisa, irmão, que o irmão Branham disse que é muito importante, tudo é importante, mas disse, não vem ao caso agora. O irmão Branham disse que é uma pessoa que está cheia do poder, cheia do Espírito Santo, ele não pensa que está cheio, ele quer mais. Quer dizer, você faz o melhor que tu sabe, o melhor que tu pode, e tu sente desejo de fazer mais ainda. Tanto é que Jesus disse que o Senhor, quando chega da lida, e o servo, ele está ali em casa, o servo, ele assim, ele não vai sentar assim e vai servir o servo. O servo fez tudo o que ele devia fazer, e o Senhor disse para ele assim, não fez mais que tua obrigação. Depois de fazer tudo que tinha que fazer, ele se considera um servo inútil. Porque tu observa, nós não somos salvos porque nós fizemos, nós somos salvos porque ele fez. Amém. E o que nós fizemos é ingratidão pelo que ele fez por nós. Lembrando assim que, graças ao que ele fez por nós, obra é o que nós fazemos, em obediência ao que ele fez por nós. Eles tinham que esperar em Jerusalém até que fosse revestido do poder do alto. Você ora, você obedece a Deus, você anda. O momento tem que orar em todo tempo e lugar, orar em noite e dia. Bem-aventurado varão que medita na lei do Senhor dia e noite. Tu não fica 24 horas por dia lendo, nem orando. Tu não pode fazer isso aí, tem que trabalhar. Mas tu anda dentro do teu carro. Às vezes tu sai, eu e a irmã Salete, e ela ora para o lanche, está comprando alguma coisa que compra, ele vai comendo, dirigindo. Porque seria uma tonteria, fechar os olhos aqui, tem um acidente, né? Você entendeu? Então, quer dizer, ela ora, ela ora pelo alimento dela, outra ora, entendeu? Então, mas no demais dela, ela está quieta, eu estou em oração, agradecendo a Deus pelo que Deus fez, porque eu sei que eu não sou mais aquele que eu era, não sou quem eu queria ser, eu quero ser melhor. Você não canta que às vezes eu quero ser melhor? Nós queremos ser melhor. Esse é o desejo intenso do crente. Ser melhor. Eu acho, irmãos, eu vou dizer para os casados agora. Todo marido deve olhar para a esposa como Jesus olha para a sua igreja noiva. Se você quer a misericórdia de Jesus, tu tem que ter misericórdia para a esposa. Sabendo que ela é um vaso mais frágil. Isso aqui não é... a mulher, realmente, a Bíblia diz que a mulher é um vaso mais frágil. Então tem essas dificuldades, esses desdobramentos, né, no casamento, no convívio, que ela tem que ser considerada como um vaso mais frágil. E ficar sempre atrás do esposo, não por causa do machismo, mas para que o homem que tem mais estrutura possa ir na frente para defender ela. O primeiro impacto é com ele, tem que ser com ele. Agora, se ela tem que ir na frente, daí ele é um caco. Então eles seriam testemunha, Pedro e os demais, ao redor do mundo inteiro, porque Pedro foi passando o evangelho, Pedro morreu, foi crucificado cabeça para baixo, segundo a história. Eles dizem que Pedro foi em Roma. A Bíblia nunca diz que Pedro foi em Roma, a história não diz isso aí. Tem inclusive um livro, filme, livro, Covardes, Aonde Vais?
E você vai ver que Pedro estava fugindo de Roma. Pedro nunca foi em Roma. Pedro foi dado o evangelho pregar para os judeus. Tanto é que alguns, o Filipe e alguns irmãos, foram expulsos de Jerusalém. Pedro nunca foi expulso de Jerusalém. Em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nos tribunais humanos, há dois tipos de testemunho que valerão. As testemunhas são olho ou ouvido. Você estava ali, você viu. Você estava ali, você ouviu. Por isso que antes das pessoas falarem, elas põem: juro dizer a verdade, somente a verdade, nada mais, nada menos que a verdade, juro. Às vezes eles mentem, sabe? Comum na Bíblia. Mas esse é o procedimento, do testemunho. Agora, se você está sentado em um recinto, você está dentro da loja e olha através do vidro, da vidraça, e vê um acidente, o seu testemunho, a tua palavra não vale nada. Tu olhou através do vidro. O vidro pode distorcer a imagem. Porque você estava olhando através do vidro. Você tem que estar bem ali, perto, para realmente saber o que está falando. Se tu está lá, tu viu o carro vindo, ele bateu, assim, vinha outro aqui, tal. O que é isso? Você estava lá, você viu. Você não estava atrás de um vidro. Você viu e você ouviu. Você viu a discussão dos dois, eles discutiram. Um disse tal coisa para o outro disse, e eles brigaram, tal. Você estava lá, você é testemunha ocular. Teus olhos viram. Você tem que estar bem ali perto para saber do que está falando. Antes de você ser uma testemunha. E antes de falar, uma testemunha, para ser uma testemunha, ela tem que saber o que está falando. Eu fico admirado de pessoas que são crentes e não sabem nada. Como que ela vai ser uma boa testemunha? Entende? A Bíblia diz que nós temos que ter a altura para dar a razão da nossa fé. Se alguém nos perguntar, o que nós cremos? Mas como é que vocês creem? Tem pessoas que nem querem saber do irmão Branham. Mas a pessoa que não quer saber do irmão Branham, não quer saber de João Batista e de Jesus. Porque assim como João Batista estava prometido na Bíblia e veio, Jesus estava prometido na Bíblia e veio, o irmão Branham também está prometido na Bíblia. E também veio. As pessoas que não veem o irmão Branham não veriam João Batista, não veriam Jesus, não veriam Paulo. Vocês estão me seguindo? Tem uma promessa, cumprimenta a promessa. Daí tem Apocalipse 10:7, é uma promessa. O irmão Branham veio a promessa cumprida. Mas se a pessoa não quer aceitar, o problema é dela. Mas no juízo ela será chamada. Por que você não aceitou? É porque não sei o que, não sei o que. Tem pessoas que se escondem, sabe onde? Atrás das falhas dos crentes. Esse é o mais miserável. Eles vezes se ficar atrás de um homem de verdade, ficar atrás de um caco. Antes de você ser uma testemunha, você tem que ouvir, ou você tem que ver. Como alguém pode falar do reino de Deus, irmão, se ele não viu? Você entendeu? Para tu ver o reino de Deus, como você vai ver o reino de Deus se você não nasceu de novo? A pessoa nem nasceu de novo, é a mesma pessoa, só que tem um dom de cantar, de tocar, às vezes de pregar. E eu vou dizer para vocês, olha, se não fosse alguns ímpios tocando e fazendo hino, tinha muitos pregadores que não seriam pastores. Eles são mais pastores por fato de cantar. Eles se defendem. E o hino realmente produz, assim, uma certa elevo. Tem pessoas que cantam muito bem, mas como disse um pastor esse tempo, o pastor fulano não, é um pastor que é plantador, assim. Como pastor, eu acho que ele é um bom plantador de tomate. Ele não vive. Quem vive no altar, viva do altar. Uma coisa eu vou dizer para vocês, ó, todo o coração. Vocês têm, eu dou para vocês o melhor que eu sei. Sempre dei e doei o meu tempo para que chegar aqui no púlpito e eu saber o que estou falando. Você sabe, eu não fico aqui titubeando, fascinando, gaguejando. Eu falo em alto e bom tom e afluente. Então Deus tem me dado isso. Tem pessoas que disseram assim, realmente o irmão tem dom, mas não se firmou, não sei porquê. Deus me deu dom, entendeu? Eu não pensei que seria dessa forma. Eu queria a salvação só para o meu gasto.
entendeu? Mas se Deus me quis assim, eu vou fazer isso aqui, ó. E vocês têm contribuído, vocês têm ajudado com as suas ofertas, seus dízimos. Nossa igreja é assim, desse tamanho assim, mas ela é muito, aqui dentro, tem um espírito suave, leve. Você sabe que é verdade, né? E nós não somos, eu não sou pastor endividado, entende? Eu ando, entende? O nosso passo é, como disse Jacó para Esaú, nós vamos no passo do gato. Entendeu? Não tem dívidas, a igreja não tem dívidas, entende? Então, nós temos, e você tem que controlar as suas dívidas. Você não pode gastar 2.000 se tu ganha só 1.000. No final do ano, tu estará devendo 12.000 mais os juros e correções monetárias. E se tu compra do cartão, o juro do cartão chega a mais de 500% ao ano. Mas eu não sabia. Sabia sim. A melhor coisa para fazer com o cartão, quando chega na tua casa, para te habilitar ele, é picar com a tesoura, tem lucro. Tu precisa. E outra coisa, cartão é para o titular. Não empresta cartão. Não empresta nada. Se não tem cartão é porque não sabe usar. É duro isso aí, né? Mas a pessoa tem que saber gerir, administrar seus recursos, sua força. O Mobrano disse, Senhor, tu conhece a sua força? Claro que Deus conhece a sua força. Se eu quisesse que você fosse rico, que eu fosse rico, eu teria feito nós ricos. Agora a pergunta é, se nós fosse milionário, multimilionário, não tinha que botar 2 seguranças lá, mas não sei, com metralhadora e fuzil por aí para trás. Nós podemos ir e vir tranquilamente. Amém? Já não cuidou do crédito, Deus vai cuidar do crédito do outro. Imagina, o outro que vai torrar tudo, sabe? Daí o outro emprestei, mas não queria emprestar. Pior ainda. Ele não queria emprestar, emprestou. Cheque, hoje ninguém mais usa cheque quase, né? É a mesma coisa. Talão de cheque. É por titular. Lá na colônia ele disse assim, uma das coisas que não podia emprestar, arma, não se empresta arma, não se empresta carro. O carro excepcionalmente, não. Porque a pessoa se emprestava. Uma vez alguém emprestou o carro para alguém que não tinha carteira. Eu disse, tu tá louco, rapaz? Tá maluco, rapaz? Tu sabe o que vai acontecer contigo se te bater? Não sei o que, meu pessoal vai almoçar. Tem nada a almoçar, não, vai a pé. Então lá, pega um táxi que é mais barato do que a tragédia que dá aqui. Entende? E se a pessoa pega o carro e arregala os olhos, tu está com medo do carro. Está com medo do trânsito. Eu conheci pessoas que arregalam os olhos, tá? Ele não relaxa. Eu vi uma entrevista do doutor Davi Luquezzi, acho, um cardiologista de Porto Alegre. Ele disse, quando eu dirijo, assim, eu relaxo. Entende? Eu dirijo tranquilo, sem briga. Né? Eu vi um rapaz que disse que as frontais do trânsito, ele disse que xingou o outro. Mas xingou mesmo, sabe? Muitas brigas por causa do trânsito. Mas eu xingo com os vidros fechados, olhando para frente. Nem sabe que eu estou xingando, mas eu xingo. Eu não sei o que ele faz da briga. É a única maneira de não dar uma tragédia, porque dá muito tragédia. Você tem que ouvir, para te ser a testemunha, tem que ouvir a palavra e ver. Daí alguém dizendo, estou lá na igreja porque o Molão me batizou, porque o Molão tal. Não, isso aí não resolve. Entende? Você tem que ver, eu falo para ti e tu vê que isso acontece. E sou bem. Porque eu também escutei de alguém. E isso penetrou no meu coração. Se isso penetrar no teu coração, porque não tem 2 testemunhos diferentes, ambos terão o mesmo pique, a mesma revelação. Tu pode discordar com relação a algum alimento. Tem gente que gosta de batata inglesa, outro gosta de batata doce, o outro gosta de carne de porco, outro carne de galinha, outro carne de gado, o outro gosta de feijoada, o outro não gosta. Um gosta da montanha, outro gosta do mar. Lembrando-se que Deus fez essas variedades, é um Deus de variedades, porque sabia que seus filhos gostariam. Um gostaria das campinas, dos campos. Às vezes, quando eu vou ali, eu viajo para a serra, eu vejo os campos pela serra, aquela é muito lindo. O jangadeiro adora o mar, o seringueiro adora a floresta dos seus seringais, entende? E o pescador, a pessoa gosta de olhar. Eu não gosto, o mar para mim não está minha. Eu olho assim de longe, eu acho um gigante com um canto toda a vida, entende? Como disse alguém, o mar parece um ser vivo, parece que está vivo. E como disse alguém, ele não gosta de gente. E os bobalhões chegam lá e a primeira vez que eu vi o mar, eu disse assim,
filho da minha mãe não entra nessa coisa aí, sabe? Mas depois eu entrei, sabe? Mas nunca me aprofundei muito. Mas aquilo roncando direto, eu já estive na ilha de Santa Marta, ali, lá em cima das pedras, as ondas vão levantando, não sei se alguém viu, pode fazer essa experiência, cara. Faça essa experiência que tu vai ver, elas vão levantando, parece que é te pegar tudo lá em cima, sabe? Eu digo, sai, é verdade, entendeu? A maré sobe, a maré desce aqui, tem um lugar aqui em Torres, como é que é o nome do lugar? Guarita, acho que é Guarita, né? Tem um lugar ali que as pessoas entram, a maré está baixa. Quantas pessoas têm morrido ali, os tontos? A pior coisa que tem é motorista final de semana, jogador de bola final de semana, é infarto, é acidente, eles matam tudo só. E esses turistas chegam lá e não conhecem a manha do mar. Vocês conhecem a história de Mombrana? O homem falou assim, não entra aí, que isso é perigoso. Mombrana falou a história do mar. Porque aquele homem que falou era um velho marinheiro que morava no mar. Ele conhecia a manha do mar. E o rapaz, não, capaz, está tranquilo, não vai. Não deu outro, rapaz, morreu. Aqui em Torres, daí a maré sobe, daí o cara não tem como nadar, não tem que subir, não tem como chegar escalando as rochas. Daí ele pega você lá, tá onde, atira contra a parede, salta os olhos para fora, tudo acabado, cara, morre, entendeu? É um triturador. Mas por quê? Porque não manja, então, deixa eu quieto. Eu já andei de carro, eu disse, mas vá mais rápido, só um pouquinho. O bom motorista não é aquele que anda rápido, e nem o que anda devagar. O bom motorista é aquele que sai e volta para casa. Daí a pessoa, vou mostrar para ti que isso aqui anda. Uma vez eu estava indo para a serra, e eu, o Maurício e outro irmão. Daí nós passamos ali em São Catarina, por cima ali, né? Daí passou um carrinho por nós. Um Fuquinha velho, assim, sabe? O meu também não era muito novo, mas era melhorzinho dele, eu achava. E ele subia assim, sabe? E eu no meu piquezinho, né? Deixa eu quieto. O meu negócio é chegar e depois voltar para casa. A metade da viagem é quando eu bato lá e dou a volta e começo a voltar. Ali começou a metade da viagem. Terminou a metade da viagem, comecei a ganhar espaço. Daí passou um carro para mim assim, né? E aqui, mas não pique, pensa numa correria, entendeu? E daí eu olhava para mim e disse, pô, tu vai perder para isso aí? Fazer o quê, né? Mas não deu outra. Logo adiante estava aquilo lá, aquela fumaceira do motorzinho, eles paravam. Deus é testemunho que é a verdade, sabe? Tu não pode exigir, entendeu? Não pode exigir. Entendeu? Tu tem que andar de acordo com o carro, respeito, entendeu? Você sabia que tinha Kombi carregada, que o motor era 1.200? Quem sabia disso? Kombi, o motor era 1.200. Quando chegou a 1.300, 1.500, 1.600, 1.700, foi melhorando. Mas mesmo assim, entendeu? Mesmo assim, essa serra brava aí. Tinha um irmão que eu viajava com ele, às vezes via Caxias, e ele fazia as curvas por dentro. Eu disse para ele assim, não pode fazer isso aí, é contramão, entendeu? Para a linha cheia aqui, tem que fazer a volta por fora aqui. Ele disse, eu sinto que dá. Eu disse, então eu sinto que dá para ir. Muitos pensaram que sentiram que deu e não deu, né? Daí deu os acidentes. Daí eu disse, então outra vez tu vai sentir sozinho, nunca mais vai ver. Não, entendeu? Tu tem família em casa, tu tem a esposa, tu tem os filhos, eu tenho a igreja, quando Deus me der fogo, porque eu posso cair, vou cair atirando, eu não vou cair de barbada, entendeu? E sem paranoia. E se eu cair atirando mesmo. Você tem que saber que tem responsabilidade. Mas eu estou bem com Deus, Jesus vem me buscar, vem. E as contas, vai deixar para a mulher? Paga as contas primeiro. A Bíblia diz assim, paga as contas. Mandou o rei, acerta a tua casa. Assim que a Bíblia diz? Só um pouquinho. Quem leu isso na Bíblia, levanta a mão, pelo amor de Deus. Ordena a tua casa, paga as tuas contas, que tu vai ser tirado de cena. Aquele choreiro, né? Aí uns fazem conta para não ser chamado nunca. Mas vai que com conta sem conta, tu vai igual chega a hora. Você tem que ver, antes que você possa ser uma testemunha em um caso sério no tribunal. Se o caso é sério, tem que ser testemunha. E eu acho que não tem caso mais sério do que o Evangelho. Você não pode dizer, a senhora fulano lá me disse que viu o acidente e eu estou testemunhando aqui. Não vale. Não foi pelo que o outro disse. Se você viu, se você ouviu. A senhora fulana lá me disse, ou o senhor fulano, daí o Mombrana muda para o religioso.
o reverendo fulano me disse. Quer ver? Mesmo o irmão Branham me disse, entendeu? Se isso aqui não tiver valor para mim, entendeu? Eu não sou uma testemunha. O irmão Branham disse, e isso me pareceu bem. Porque tem parte na Bíblia que tu vai ver assim, aquilo pareceu mal ao rei Josafá. E me pareceu bem alguma coisa, certo? O reverendo fulano me disse, ele, o irmão Branham é uma testemunha. Agora, para mim ser testemunha, isso aqui eu tenho que ver da maneira que ele viu. Eu tenho um irmão que era muito meu amigo, eu preguei na igreja dele em São Paulo, várias vezes, e ele sempre procurava, eu disse, o dia que tiver em Sapiranga, vai lá que eu te pego no aeroporto, assim, vai lá, muito meu amigo, posei na casa dele, realmente. Daí um dia eu fui explicar para ele, né, que o irmão Branham disse assim, ó, antes do irmão Branham, veja bem, era um homem ungido, depois é um povo ungido. Você tem que estar ungido no mesmo espírito que o Branham estava, fora revelar os corações, revelar a palavra que já está resolvido. Isso aí nem o Murcio Branham não pode mexer nisso aí. O Murcio Branham tem que dizer o que o Branham disse, tanto quanto eu tenho que dizer. Ele, assim, ministerialmente falando, ele não tem diferença nenhuma de mim. Ele tem, biologicamente, ele é falando, ele é filho do irmão Branham. Eu não sou. Mas isso aí não tem valor nenhum perante Deus, primeiro nascimento. O que vale a mente é o novo nascimento. E isso eu tenho. Amém? Então, se tem que dizer, aquilo era um homem ungido, o irmão Branham era um homem ungido. Depois ele passou para nós, agora é um povo ungido. Porque o que ele recebeu, ele passou. O apóstolo Paulo disse assim, eu nunca deixei de vos anunciar o bom conselho de Deus. O que é bom conselho? Deus falava, o apóstolo Paulo falava. O apóstolo Paulo tem uma escritura que ele disse assim, crie, por isso falei. O apóstolo Paulo falou conforme creu. E ele diz em Gálatas que se viesse um anjo do céu, ou sem falar em anjo da terra, né? Porque esses aqui são 7 anjos terrenos, mas tem anjos do céu, que formaram essa nuvem ali, ó. Certo? 7 anjos que trouxeram a revelação de 7 selos. Então, se vier um anjo do céu e falar diferente do que eu falei, diz o apóstolo Paulo, lê em Gálatas 1. Se eu mesmo bater a cabeça, tem gente que às vezes vai muito bem, às vezes bate com a cabeça e tem. Isso arrebenta tudo. Quando vê a pessoa fazendo bobagem, pode saber que ele bateu a cabeça. Ele não está no normal dele. E o apóstolo Paulo batesse com a cabeça e voltasse e dissesse diferente do que eu tinha dito. Ele disse, vocês serão salvos se retiverem o evangelho como eu tenho pregado. Ele disse, como eu tenho pregado. Então aqui está a base. Aqui está o sine qua non, a condição sem a qual nada feito. Ele, o apóstolo Paulo é uma testemunha. O irmão Branham é uma testemunha. Se eu creio, irmão, da maneira que eu creio, e eu vivo, porque não é a minha esposa, não são meus filhos, não são vocês que cuidam de mim, nem eu cuido de vocês. Eu prego aqui, ó, e durante a semana vocês vão viver, degustar, vão metabolizar, vão ruminar isso que foi falado. E você vai colocar em prática na vida. Eu não tem como, entende? Ficar monitorando as pessoas, cuidando, cerceando. Você tem que fazer, você tem que tomar uma posição por ti mesmo. Você tem que saber o que é melhor para você. Por isso, se alguma pessoa não quer mais servir a Deus no Evangelho aqui, esse ministério, porque eu nunca saí desse posto aqui, ó. Eu posso chegar perante de Deus, que estou há 40 e poucos anos aqui, ó, certo? Nesse posto aqui, ó. Mas eu vou lá, não sei o que, então, eu estou lá. Eu não me afastei. Mas conta essa história de 2 velhinhos viajando, né? E daí o velhinho dirigindo, né? Uma história, não sei se é verdade, mas tem certo fundamento. Daí a velhinha disse assim, pois é, velho, uma vez nós há 50 anos atrás nós viajava junto, bem juntinho, né? E agora nós estamos longe, ela num canto e ele no outro canto do carro. Daí ele disse assim, pois é, eu estou no meu lugarzinho, você que se afastou para lá. Você entende? Quer dizer, em outras palavras, eu estou no meu lugar. Eu ando pela cidade livre, tenho um bom testemunho, sou bem modesto à parte, tenho um bom conceito, as pessoas me respeitam, porque o irmão Branham diz assim, se é uma coisa que o diabo respeita, atenção igreja, é uma pessoa que tem o Espírito Santo de sinal. O irmão Branham diz assim, que o diabo não suporta, ele não te afronta, ele te respeita. O que as pessoas detestam, você vai ver aqui, é o hipócrita,
aquele que professa uma coisa e faz outra. Porque as pessoas não vêm aqui no tabernáculo, as pessoas dessa cidade, aqui do lado. O rapaz era nosso vizinho que faleceu, o Jairo, é conhecido aqui do outro lado. Ninguém nunca teve interesse nenhum. Tinha uma igreja aqui na frente, parece que fechou, tinha alguns eventos ali. Ninguém nunca se interessou. Os meus vizinhos, nunca ninguém se interessou pelo Evangelho. Eles vão na igreja católica, do lado ali, entendeu? Atrás, do lado. Tranquilo, eu não posso forçar ninguém, entendeu? Parece, como diz o Moreno, parece que pescaram todos os peixes da lagoa. E quando tu batiza a pessoa, tu fica pensando, daí, será uma bênção? Porque se ele vem para ficar uns dias por aqui, é bom que nem viesse. Melhor que for nem tivesse conhecido a Bíblia, quer dizer. Se vem, tem que sair mordendo. Isso é isso, é isso, é isso. Então eu vou me pôr, eu vou dar a minha vida por isso e para isso. E se isso aqui está errado, siga seu caminho e tem que ser respeitado. Entende? Senão a pessoa. Teve um tempo no Brasil que os pastores ameaçaram entregar as pessoas para o Satanás. E, se tu te afastar, te entrega para o bicho. Entende? Isso é horrível. Isso é uma lembrança assim, que um dos sintomas do falso é meter medo. Não. Cada um tem que ser livre para ir e vir. Entende? Tem que saber o que é melhor. Mas se eu sair de lá, o que vai acontecer? Será que vai... Não sei. Entendeu? Só uma coisa é certa. Os resultados finais não serão os mesmos. Não tem dois Espíritos Santos. Não tem duas linhas mestras. O irmão Brando é uma testemunha. O apóstolo Paulo é uma testemunha. A senhora fulana que me disse do acidente é uma testemunha. Eu não vi o acidente. Então, por essa razão, ninguém pode exatamente testemunhar quanto à ressurreição de Cristo. Você entendeu? Jesus é um personagem histórico. O irmão Brando, assim, que tirando Jesus da história. Jesus é só um personagem histórico, que nem Cabral, Cristóvão Colombo, Einstein, Newton, Stalin, entendeu? É só um personagem histórico Jesus para eles. Mas o irmão Brando diz que é para tirar ele da história. Ele é real, entende? Porque o único que morreu, ressuscitou e está entre o nosso meio. Amém? Não está na mesma forma que ele estava quando foi crucificado. Está em uma outra forma. Mas ele pode isso. Amém. As pessoas costumam justificar. Aqui, aqui está Deus o Pai, dizendo: este é meu filho amado. Aqui está o Espírito Santo, a pomba, e aqui está o Filho, sendo batizado por João Batista. Pelo amor de Deus, Deus pode fazer isso, entende? Falar lá de cima, está ali na pomba e está aqui sendo batizado. Amém? Ele pode estar aqui e estar do outro lado da terra. Enquanto alguém está convertendo hoje aqui, pode estar alguém convertendo lá no Japão. Você entende? Porque Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. E as pessoas são miseráveis porque seus deuses são miseráveis. A Índia hoje está acordando para a tecnologia. Mas a Índia simplesmente é uma terra de muitos deuses, muito paganismo. Eu falei com um homem em Rio Grande, eu estava no hotel. Ele... Como é que é o nome do Deus dele lá? É um Deus que tem uns quantos braços. Ele disse: pois é, para nós, Shiva. Parece que é Shiva, o Deus hindu. Ele disse, daí sentado, peladão na beira da piscina ali, entendeu? Daí eu já vi qual era o Deus dele, claro. Quando tu olha para a pessoa, tu já sabe qual é o Deus dele. Isso é sintomático. No visível, tu sabe o que está acontecendo no invisível. Certo? Daí ele falando: não, o cristianismo está bem. Para vocês é Jesus, para nós é Shiva. Entende? Eu digo: tá, legal, né? E ele parece que estava com uma mulher ali que não era a mulher dele. Daí eu vi quem era o Deus dele, o Shiva. Entendeu? O Shiva tudo pode. Por isso que era o Shiva. Entendeu? O Jiva. Então, por essa razão, ninguém pode exatamente testemunhar quanto à ressurreição de Cristo. Você não pode falar que Jesus ressuscitou. Meu Deus do céu. Como você vai dizer que Jesus ressuscitou se a tua vida é do primeiro nascimento? Você mostra que Jesus ressuscitou porque ele está em ti. Ele mudou teu comportamento, ele te salvou, ele te anima, ele te fortalece, ele te dirige, ele te diz assim, tu sente. Tu sente quando aquilo está errado e tu não faz. Por quê? Porque ele está em ti. Eu estarei convosco e em vós. Como alguém pode ser... ninguém pode exatamente testemunhar quanto à ressurreição de Cristo. Somente através do Espírito Santo você tem que ter uma testemunha pessoal.
Ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo se não for pelo Espírito Santo, a Bíblia diz. Você mesmo estando ali sabendo algo a respeito, tu tem que saber do que está falando. E Deus nos ajude a ver o dia quando os homens serão exatamente o que são. Que Deus nos ajude. Você sabe, eu digo isso agora com todo respeito. Olha o que o irmão Branco vai dizer. Não é a nossa cidade cheia de bares que vendem bebidas ilegalmente que nos prejudica. O irmão Branco dizia aquilo lá, os botecos, os maconheiros, os traficantes, as prostitutas, os bailões. Entende? Não é isso aí que prejudica o Evangelho. O irmão Branco diz que o que prejudica o Evangelho é uma pessoa que vem e dá mau testemunho. Eu vou ler aqui o parágrafo 48. Não é a nossa cidade cheia de bares que vendem bebidas ilegalmente que nos prejudica. Aqui está o que nos prejudica. As pessoas não vêm na igreja, mas eles veem que a pessoa vem na igreja. Ele dá um mau testemunho. E a pessoa que dá um mau testemunho é exatamente aquilo que se queixa. Mas não foram lá atrás de mim, entendeu? Mas ninguém vai, graças a Deus que já foi. Entendeu? Não está dando mau testemunho. Claro que nunca teremos completamente. Entendeu? Nós queremos ter a elite, tropa de elite, o exército. O irmão Branco disse que a igreja noiva é um exército invencível. É uma super raça, um exército invencível. A pessoa vive perdendo a vida toda, perdendo, levando na cabeça. Não é noiva. A noiva é vencedora. Ao que vencer, não é que diz a Bíblia? Ao que vencer. Não é ao que empatou, nem ao que perdeu. Eu não presto, sou miserável. Claro que não presta e é miserável. Tudo está certo, tudo certo, entendeu? Mas nós somos, Deus nos valorizou, não foi com ouro nem com prata, que fosse resgatado da vossa vã, uma maneira vã, uma vida em vão, vossa vã maneira de viver. Mas com o precioso sangue do Senhor Jesus, quando tu tem isso, tu crê nisso, e tu age em cima disso, entende? Deus olha assim, você mesmo cuidará de dar um bom testemunho. Tu sabe, entendeu? Que a tua vida está dando testemunho da ressurreição de Cristo. Cristo vive em mim. Nós cantamos. Cristo em vós, a esperança da glória, a Bíblia diz. Aqui está o que nos prejudica, mais do que nunca, que prejudica as igrejas da mensagem, as igrejas assim chamadas evangélicas, são os nossos testemunhos. Os vida torna, pegam a mensagem, depreciam, fazem um mau testemunho. Os pastores, eu vi os pastores dizer assim, irmão, que é preferível cair um pastor, ou alguém, um irmão em adultério, do que cair em ismo, como é que se diz? Aventuras doutrinárias. Aventura doutrinária para Anás e Caifás era crer nos Nazarenos. Aventura doutrinária hoje é crer dessa forma. Você entendeu? Quer dizer, aventura doutrinária, daí o cara assim, bom, então, cair em adultério não é tão complicado afinal. Daí você atira porque tem o apoio do bispo. Daí o bispo apoia. Em alguns casos dá até um salário, um pecúlio mensal. Daí eu sou errado. Eu vou ter que o profeta diz aqui, mas não tem, entendeu? Não existe meio termo. É ou não é? E aquele que não faz, mas consente, a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, é como se tivesse feito. Quando Saul errou perante Deus, ele não fez o que Samuel mandou. Samuel não podia fazer nada. Deus largou Saul para o lado. A Bíblia diz que Saul era como uma mosca no prato de Israel. Sabe o que é uma mosca? A mosca posa em todos os lugares, vem e posa no teu prato, na tua comida. Assim foi Saul. E Samuel, como um profeta que gostava de Saul, tinha pena de Saul. E Deus fez assim, até quando tu vai ter pena, dó de Saul? Eu já o rejeitei. Eu tenho um melhor do que Saul, que era Davi. Depois Davi fez uma bobagem também, como todo ser humano faz, mas ali Deus não foi na gravidade. Tanto é que a Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele cometeu os erros por causa do visitante. Eu preguei um dia sobre o visitante. Aqui está o que nos prejudica mais do que nunca. São pessoas que estão professando serem cristãs e não vivem como tal. Quem professa o nome do Senhor Jesus Cristo se aparte da iniquidade, das coisas erradas, a Bíblia diz.
Esta é a coisa, veja, elas não são. Esses que dizem que são cristãos e não são, lembrando-se que eles não são testemunhas corretas. Quem está lendo aí, levante a mão, por favor. Não são testemunhas corretas. Essa testemunha, que não é uma testemunha correta, ela não pode testemunhar até que tenha uma experiência que muda a sua vida. E quando tem uma experiência, então se tornam testemunhas. Automaticamente são testemunhas. Não é que ela diz, eu sou a testemunha de Jesus. A vida dela automaticamente faz ela ser uma testemunha, ela vive automaticamente uma vida de testemunha. No dia de Jesus ela pode ser chamada e dizer, eu morei em Sapiranga, eu comprei na loja tal, eu paguei, eu chegava lá, entendeu? Eu tinha crédito porque tal, eu me dava bem com os vizinhos, eles não aceitaram, mas, sabe, o vizinho não aceitou, mas o que eu puder fazer por ele eu faço. Porque tudo que ele aceita de mim é isso. Meu pai, quando veio em Sapiranga, ela passou a noite toda, ele e minha mãe, no CTG Pedro Serrano, que era na frente da Pecuária Pinto. Quem lembra ali? Mondino lembra? Mondino não roda lembrar. Meu pai tocou a noite toda ali, um homem de idade, cansado. Um dia de manhã ele foi pousar lá no fim do mundo, lá para São Jacó, lá em condições miseráveis. Daí eu peguei, fui lá e busquei ele, a minha esposa, numa cama, pode dormir, pai, que você está em casa, tal, vamos dar cama para ele. Tudo que eu podia fazer por ele era isso, entendeu? Então, tu faça sem, a Bíblia diz que é para não sofrer como se envolve no pecado alheio. Tu não te envolve no pecado, mas tu estende a mão para a pessoa, tu faça uma coisa para a pessoa. A Bíblia diz que quando tu faz alguma coisa para o ímpio, tu põe brasa na cabeça dele. Quem sabe disso? Amontoarão brasa nas suas cabeças, entende? Tu tem parente, tem pessoas boas na tua parentela, tem parente, boas pessoas, mas não foi dado a eles. Quando você vê que não foi dado a eles, foi dado a você, quão grande é nosso, quão grande é o nosso Deus, tudo preparou para os seus, que por ele chegarão. Você vê o que Deus fez por ti, que fez por mim, quando você reconhece isso. Mas no demais, vamos ajudar as pessoas. Eu não tenho dificuldade nenhuma, entende? De emprestar uma ferramenta, emprestar uma máquina para alguém, até uma corrida, de carro, se for o caso. Eu sempre que eu tinha carro naquela rua ali quase, e aí tem pessoas grávidas, levei pessoas para ir visitar os parentes. Depois daqui, a segunda-feira ele paga, não disse para a segunda-feira, sabe? Eu falei assim, mas aqui não fez falta. Né? Eu fui Uber antes de ser Uber. São pessoas que estão professando de serem cristãs e não vivem como tal. Essa é a coisa que veja, elas não são testemunhas cristãs. Elas não podem testemunhar até que tenham uma experiência. E quando tem uma experiência, então, eu posso contar para vocês minha experiência espiritual. Mas é surpreendente. Só eu sei o que passei. Eu conheço dois lados do sobrenatural, de Deus e do diabo. Eu tive um irmão que contei para ele umas coisas e ele disse assim, vai, moral, tomara que não aconteça isso comigo, senão eu enlouqueço. Bom, eu tive a experiência e não enlouqueci. Ou quem sabe enlouqueci, quem sabe também não sei ainda, entendeu? Não, mas é real, entendeu? Quer dizer, eu sei o poder de Deus, irmão, é maravilhoso. O irmão Branco não tem palavras. Quando o irmão Branco teve essa dimensão, eu não estive, certo? Mas eu tenho minha experiência. Eu sei, no momento que as coisas estão claras, o céu se torna muito real. E aquilo ali é um poder que faz você pegar leve, você vive, tu pertence a uma comunidade, tu pertence a uma cidade, você tem teus compromissos, tem pessoas que tu conhece, pessoas. Depois que eu saí da Ferrabras, eu e o irmão Luiz trabalhou ali. De vez em quando eu escuto, ele está falando com o meu marido, de Massalete, eu escuto aquelas pessoas conviver comigo na nossa cidade. Morreu fulano. O Daniel falou ontem, sabe quem morreu, pai? Eu digo, não. Depois morreu fulano, assim, se enforcou. Ai, meu Deus do céu. Foi um gostinho ruim, né? Eu nunca preguei para ele, mas me dava bem com ele. Ele fez algum frete para mim, entendeu? O que leva uma pessoa a fazer isso? Como disse uma psicóloga, ela disse assim, às vezes ele quer agredir a família. Teve um rapaz ali perto de casa, que ele se separou da esposa, e ele não foi convidado para o aniversário de neto. Daí ele disse, você não me convidaram?
Então eu vou fazer com que esse aniversário seja lembrado por toda a vida de vocês. E deu um tiro. Eu fui lá onde ele estava sendo velado, não sei se é essa a palavra certa. Daí tinha só um pontinho branco aqui, eles fazem a limpeza e tal, ele passava só um pontinho assim, sabe? Miserável. Daí a mulher alisava ele, antes tinha xingado ele. Alisava ele, dizia que ele... Por que não fez isso antes? Por que não... Entendeu? Depois de morto, não adianta alisar. Depois, até chamou o irmão lá, aquele não fez o funeral. O irmão lá fazer o funeral do fulano. O irmão lá fazer... Ele nem queria me escutar, agora o morto não queria me escutar quando era vivo. Quando o morto, menos ainda. Daí o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer a coisa rápido, tiro rápido e libero o pessoal onde ele vai embora. Entendeu? Onde chegou, já chegou. Não há nada que a pessoa diga, o irmão Bruno disse para aquela mulher que falou mal dele. Não há nada que eu possa fazer para ajudar ela. Encerrou. Morte, encerrou. Do jeito que a pessoa estava, ela vai ressuscitar. Se ela morreu incrédula, irmão, eu digo para os jovens, entendeu? Aproveite e se batizem. Mas tem muito jovem que se batizou, tem muito velho que se batizou também, depois não fiz mais nada. A pessoa que se batizou comigo no batizei em nome de Jesus Cristo, nunca mais foi na igreja, perguntei no pastor que me batizou. E aquele senhor, assim, ele saltou para o fardago, Senhor, me cura. Eu tinha asma. Eu não tinha e não tenho. Senhor, me cura. Nunca mais foi na igreja, nunca mais apareceu. Acho que não foi curado. Ou então foi curado e foi aproveitar a vida também, quem sabe. Porque é o que acontece. Entendeu? Eles não podem testemunhar, tem que ter uma experiência. Então se tornam testemunhas automaticamente. Que bom isso aqui. Esse automático aqui é muito bom, hein? Não precisa fazer força para nada. Você mesmo cuidará de ti. Você vai agir de uma forma cristã automática. Não precisa de ninguém. Olha, isso aí é falso. Tu fala assim para a criança. Se não, neném. Daí tu diz para um velho de 60 anos que se batizou, um neném em Cristo. Se não, neném. Vovô diz assim, neném, teu velho. É velho, mas nasceu ontem. Ontem entrou no evangelho, entendeu? No novo nascimento ele é neném, um bebezinho. Nem se interessa. Ele não pode? Pô, por favor. Eu vi pessoas que hoje são pregadores, metidos a pregador, dizem palavrão como qualquer ímpio. Nos 4 postados aí na rua, entendeu? Porque eles vão ter testemunho automaticamente porque nasceram de novo, nascem de novo. E todas as coisas do mundo, as velhas coisas passaram e tudo se fez novo. Veja bem, nova criatura sou em Cristo Jesus. Pronto. Eu em Cristo sou nova criatura. Se eu não estou em Cristo, eu não sou nova criatura. Então você se torna uma testemunha de Jesus. Quando você se torna uma testemunha de Jesus, Jesus sabia que antes mesmo dos apóstolos poderem sair e ser testemunha correta, testemunho correto, não é testemunho incorreto, que eles teriam que passar por experiência do que eles estavam testemunhando. Não pode falar do que não sabem. Não seria bom hoje se cada seminário fizesse a mesma coisa, cada reunião de obreiro, de pastor, né? Se cada cristão fizesse a mesma coisa, simplesmente chegasse à igreja e dissesse, abraço, agora eu aceito Jesus como meu salvador pessoal, eu vou ficar bem até eu receber o batismo do Espírito Santo, então eu sairei para ser testemunha. Não, ele é batizado hoje, amanhã já está pregando, entende? E se for empresário bem sucedido, entende? Logo está pregando, já está cantando aqui em cima, não importa, entendeu como é que funciona? Entendeu? Botando no púlpito pessoas que não eram dignas de estar lá. Estão vendo? As coisas seriam diferentes, vocês não acham? A congregação, amém. Então, se fosse assim, receber o Espírito Santo, não teria que ter testemunhos frouxos. Testemunho frouxo. Você é fraquinho. Eu não posso ser um testemunho de Jesus fraquinho. Jesus não é um Deus de fraco. A Bíblia diz, diga eu fraco, sou forte. E avança. A Bíblia diz isso. As pessoas testificam e dizem que são cristãs. E saem e vivem outros tipos de vida. O incrédulo vê aquilo e ele diz, bem, veja ali. Quer dizer, o incrédulo vê que o cara não é. Um dia alguém se queixou para mim, pô, eu vi aquele irmão que puxava ele lá fumando. Entendeu? Frouxo. Que testemunha é essa? Miserável. Mas que é a posição de um. Daí tem que cantar, né? A porta de Jesus. E ela passou. E eu também quero passar. A porta de Jesus, mas tem que ter um testemunho. Entendeu? Tem que passar pelo processo de Deus. E não adianta.
O irmão Branco condenou Elvis, o Arthur Godfrey, Pat Boni, ele condenou. O irmão Branco foi numa reunião em que os guris cantaram um conjunto lá. Daí um tirou o boné e disse, uma esmola pro ceguinho, brincava assim. Irmão Branco, isso aí é cristianismo perto do que estão fazendo hoje com o nome de mensagem. Alguém me disse assim, termina de cantar os hinos, o pessoal vão para lanchonete, o pregador fica brigando quase sozinho lá. Todo mundo na lanchonete. Mas tinha que botar a caixa de som lá na lanchonete, não para escutar. Mas aquela igreja é linda, é grande. Mas é uma igreja. Não tem nem os caçais, nem a nuvem, nem a foto do fogo, nem a pirâmide. Não tem nenhum símbolo da mensagem que identifique aquilo como a igreja da mensagem. As pessoas dizem que são cristãs e saem e vivem outro tipo de vida. E o incrédulo chega e vê aquilo e ele diz, bem... É até a maneira que eles, fecha aspas. E o diabo sempre chama atenção para eles também. Você pode até depender disso. O diabo é um negociante. Ele não subestima a sua capacidade, sua habilidade, seu ramo de negócio. Porque ele inteiramente sabe como funciona. O diabo sabe como funciona. Entendeu? Ele é um negociante. Ele adora, entendeu? Pegar um crente fraco e judiar dele. E perguntar para ele, mas como é que é mesmo isso? E o crente é fraco, ele não tem. Quando eu me batizei na denominação, eu fui morar do lado do homem que seria o nosso presbítero lá. Porque o presbítero é que cuida de uma igreja. E ali o presbítero tem os diáconos que auxiliam ele e os auxiliares. Eu pensei assim, vai ser uma glória muito grande. Quando eu mudei para o terreno do lado da casa dele, eu já tinha fugido de uma guria lá. Daí eu pensei, meu Deus. Daí só conversávamos, cadê o fulano? Ele fez tal coisa. Coitadinha. Daí tinha, o nome dela, Sueli parece que era o nome dela. Daí eu pensei, daí o meu irmão ficou apavorado. E agora, os cantos. Mas eu vou dizer o que Pedro disse. Eu não me interessa quantos barcos afundam. Não me interessa. Eu não vou olhar o barco que afunda. Quero ver o barco que chega lá no porto. Amém? A minha referência não é um cair. 1000 cairão à tua esquerda, 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda. Mas tu não serás atingido. Vão caindo um, caindo outro. Eu sei quem tem crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Lembra? Mas eu sei quem tem crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Mas é bom depositar lá, né, irmão? Quando você faz a coisa correta, está depositando lá. Quando o ladrão não rouba, a traça na moia. Agora, antes que você possa ser uma testemunha, como eu disse, você tem que conhecer algo. Daí você pode ser uma testemunha. Agora eu quero ler agora 1 Pedro, irmão, rapidamente. 1 Pedro, capítulo 1, 16 ao 18. Agora eu quero que você veja o testemunho de uma testemunha que viu Jesus. Olha o que ele diz aqui, porque não nos demos conhecer. Por exemplo, eu não vi Jesus em carne, mas eu tenho minha experiência. E eu falo com convicção. Você não pode ter um testemunho frouxo, como nós vimos agora há pouquinho. Certo? Porque não nos demos a conhecer, presta atenção aqui, o poder e a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, quer dizer, elaboradas. Inventaram uma história de Jesus ali e tal, entende? Pedro disse, não, Senhor. Entende? Mas nós mesmo, Pedro está falando ele e os discípulos, nós fomos testemunhas oculares. Quem está lendo aí, levante a mão, por favor. Testemunhas oculares, quer dizer, nós vimos com esses próprios olhos Jesus. Ele não está inventando uma história elaborada, engenhosamente elaborada, inventada. Nós somos testemunhas oculares. Para ser testemunha, tem que ver. E Pedro viu. Olha o que ele diz aqui, pois Pedro estava na montanha. Ele recebeu da glória de Deus Pai, honra e glória,
quando pela glória excelsa lhe foi enviada lá na montanha a seguinte voz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ora, essa voz vindo do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte. Sabe quem é que estava com Pedro no monte? Pedro, Tiago e João, ou André, alguma coisa assim. Testemunhas oculares. Eles viram a nuvem, Jesus entrou na nuvem, dentro da nuvem ele conversou com Moisés e Elias, e daquela nuvem saiu uma voz que disse: esse é meu filho amado. Pedro disse assim: nós vimos, nós não inventamos isso, ninguém inventou isso, nós mesmos vimos. E Pedro disse assim: eu vou fazer, eu quero ler mais uma coisinha aqui para você ver, e farei, vou me esforçar, para que, mesmo depois da minha partida, vocês saibam o que ele fez. Só um pouquinho aqui, já te vou botar aqui. Essa mesma escritura de Pedro aí. Primeiro Pedro aí. É segundo Pedro. Segundo Pedro. O primeiro capítulo, o versículo 3 diz assim: também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, nesse corpo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, e a partir, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, disse o apóstolo Pedro, vou fazer com que vocês sempre saibam do que eu estou falando. Esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, vocês conservem a lembrança de tudo isso que eu falei. Amém? Então, testemunhas. Isso aqui dá para você fazer uma avaliação. O que você é, uma testemunha. Então, encerrando a parte da testemunha, eu quero dizer que o parágrafo 134, a mensagem 133, a mensagem acusação. Deus pode tomar um grupinho de pessoas através de quais ele possa operar. Em alguma parte, refletir a si mesmo que se humilhe a palavra. E ele não pode dizer que isso não é assim. Ele não podia dizer que 134. Ele não podia dizer que ele não fez isso, pois as suas congregações eram testemunhas. Incrível aqui, No dia do juízo, as congregações vão depor contra os ministros. As congregações são testemunhas do que Deus fez através do ministério de Mombrana. Fica lendo de novo aí? Quem está lendo aí? As suas congregações, ele não pode dizer que isso não é assim, que as suas congregações são testemunhas disso. Aquilo estava ante eles. Eles não podiam negar. As congregações viram Deus operando. Veja bem, não eram pessoas que congregavam com Mombrana, eram pessoas que congregavam aqueles homens. Elas seriam testemunhas, porque elas viram Deus trabalhando no ministério de Mombrana. Eles não podiam negar as suas alegações, porque a própria palavra que eles diziam que criam era quem tinha provado que ele, Jesus, era. Porque Deus tomou a palavra que devia ser o Messias e a mostrou. Atenção, a palavra é o Messias é a palavra. Não pode. Hoje nós temos uma revelação da palavra. Isso é o Messias hoje. O Messias, eu quero mostrar para você um dia na mensagem, o arrebatamento, o irmão Breno assim, que eu tenho que fazer todas essas coisas antes que ele mesmo apareça. Nós estamos numa condição, irmão, nós estamos numa dimensão que nós não podemos ver Jesus, porque ele está numa dimensão do corpo glorificado. Nós temos uma dimensão do corpo de carne. E a Bíblia diz que a carne e o sangue não pode ver o reino de Deus. Carne e sangue não entram no reino de Deus. Tem que ser revestido, antes que esse que é corruptível seja revestido da incorruptibilidade. Isso que é mortal tem que ser revestido da imortalidade. Daí sim, nós podemos ver Jesus, porque está numa outra dimensão. Você ver Jesus na outra dimensão seria a mesma coisa que tu quer escutar rádio sem ter um aparelho. São dimensões diferentes. Onde nós trafegamos, onde as outras é rádio. Estou entendendo? Amém. A mesma coisa que tu quer olhar a televisão sem ligar o aparelho, que canaliza. Por que é chamado canal? Canaliza ali e solta a imagem ali. É uma dimensão diferente da nossa. Lembrando assim que a ciência nos permitiu chegar
até a quarta dimensão. Quando esses miseráveis, pobre diabo, dizem que escutam o som do inferno, são sons. No espaço tem sons. Sabia que o espaço sideral tem som? As baleias emitem sons. Era chamado na antiguidade, devido a... Era um mito de que eram sereias que faziam os marinheiros se atirar no mar e morrer afogado. Hoje eles sabem que era o som das baleias, que elas se comunicam, como, não sei como silvam. Até a cobra emite som. Eu vi cobra emitindo som. Eu vi. Eu sou testemunha disso. A cobra é como se fosse um assobio. Por isso que a cobra, o som que a cobra faz, ela silva, ela sibila. Quer saber disso? Sibilar. Sibilar é o som que a cobra faz. Nem pensava em falar sobre isso, mas eu vi, dentro de um poço desativado, uma cobra e um sapo brigando. Não tinha como escapar, lá no fundo, lá. Eu fiquei só olhando e ela emitiu esse silvo. É tipo um silvo, uma coisa, não sei se era desafio, lamento, não sei. Então, existem sons, certo? Mas quando a quinta dimensão, que é o inferno, nós não podemos acessar ela, porque a ciência, diz o Brana, a mensagem, acho que é a fase presente do meu ministério, algo assim. Ele disse, a ciência nos permitiu chegar até a quarta dimensão. A quinta dimensão é o inferno. Esse som que existe são sons físicos, daqui, não da quinta dimensão. A quinta dimensão ninguém acessa ela. A sexta dimensão ninguém acessa ela. A sétima dimensão ninguém acessa ela. Para acessar tem que entrar lá. E para entrar lá tem que sair daqui. Você entende? A hora que eu morrer, pode ser em qualquer momento, estou à disposição de Deus. Entende? E se não tiver disposição também morre. Com disposição, sem disposição, vai morrer igual. Certo? Eu estou no caixão ali, ó, mas eu, o Léo, saio daqui e vou ocupar outro corpo. Se eu servir a Deus corretamente, e se eu fiz, se você fizer aquilo que tem que fazer, tu tem outro corpo esperando. Lembrando assim, se você não tem outro corpo esperando, é a mesma coisa que chegar na cidade e não ter reserva do hotel, tu vai pousar na rua. E pousar na rua é a quinta dimensão, que você não pode avançar para a sexta, porque não foi salvo, não passou por Cristo, Ele é a porta, e também não pode voltar na terra, porque o corpo está desfeito e terminou seu tempo. Mas vamos aproveitar bem a vida, vamos ter testemunho. Vou concluir essa palavra aqui, nós paramos bem. Deus tomou a palavra que ele devia ser o Messias e a mostrou através de um homem. E eles tinham que se livrar dele. Entendeu? Isso é o diabo. Essa é a única maneira que eles podiam prosseguir, era livrar-se do Messias. E eles fizeram isso. A mesma coisa hoje. Livrar-se do Messias, livrar-se da palavra. E as pessoas estão pregando só com a Bíblia. Com o nome de mensagem, só com a Bíblia os adventistas pregam, só com a Bíblia os assembleanos pregam, só com a Bíblia entende qualquer um daí pela rua pregando. Não sei onde é que eu passei esse dia que tinha um pregador. Ninguém para escutar os pregadores na praça, tá vendo? O pregador na praça equivale a um louco. E eles fizeram isso por cegueira e ignorância. Não viram o Messias, no Messias, e ignoraram, apesar da sua educação. Eles tinham estudo. E eles eram espertos e inteligentes, terrenamente falando. Atenção, a Bíblia diz assim, que o temor de Deus é o princípio de sabedoria. E a Bíblia diz também assim, ó, que a inteligência é obedecer ao que Deus falou. Isso é inteligência. Deus abençoe, você pode ficar em pé. Almoço dia, semana que vem, aqui. Não sei ainda, não sei o que eu vou falar para vocês. Pode ficar em pé, se alguém quer oração, levante a mão. Vocês estão de acordo com isso que estou falando? Amém. Amém. Então, amanhã, você terá mais uma oportunidade de mostrar que tu é uma testemunha de Cristo. Amém? Te agrada a ideia de ser testemunha de Cristo? Amém. Eu gostaria que Jesus me chamasse. Não sei se ele vai me chamar. O grande juízo. A Bíblia diz que nós vamos julgar o mundo, e a Bíblia diz que nós vamos julgar também os anjos que caíram e se rebelaram contra Deus. Se Jesus me chamasse lá, ele pode ver toda a gravação do que eu preguei aqui. Não tem dificuldade nenhuma. Entendeu? Porque tem tudo gravadinho que eu preguei. Em momento algum eu recuei. Entendeu? E eu não sou um covarde. Isso eu tenho certeza que não sou. Deus fez de mim alguém tal qual eu sou.
Os covardes recuam. Tem muitas pessoas, irmão, pregadores e pastores, que viram e recuaram, por causa que deram um calorão mesmo lá, então. Comigo não tem isso aí. Entende? E eu quero chegar perante de Deus, cabeça erguida, garboso, altivo, amém? Com orgulho e satisfação de viver conforme eu criei, conforme eu vivi. Alguém quer oração? Levante a mão para orar.